galerinha? Belezura? Nós vamos ver nesse vídeo um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, as funções nitrogenadas e a nomenclatura das amidas e as aminas, que são as funções nitrogenadas, beleza? Vamos lá, nomenclatura oficial dos compostos orgânicos. A nomenclatura tem umas regras para cada função orgânica, tá bom? No caso aqui a gente vai ver das oxigenadas, né? Dos álcoois, como é que é a nomenclatura dos álcoois, das cetonas, dos ácidos carboxílicos, tá bom? Do éster, aldeído, cetona, beleza? Vamos lá. Ó, galera, toda a nomenclatura ela segue uma regra, né? Essas regras são criadas pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Sempre vem no nome a raiz, que é o que eu chamo de prefixo, tá certo? Depois vem o meio, que é o que eu chamo de infixo, e a terminação, que é o que eu chamo de sufixo, certo? Isso aí, como é que acontece? O prefixo, que é a raiz, indica o número de átomos de carbono da cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela cadeia com maior número de carbonos. O que acontece? Toda a quantidade de carbono tem um prefixo característico, certo? Então a primeira coisa a lembrar é desses prefixos. Então tá aí, ó, os prefixos. Um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Temos que arrumar uma maneira de memorizar isso aí, tá ok? 4 carbonos but, 5 pent, 6 carbonos hex, tá certo? Esses são os prefixos. Esses aqui tu vai usar sempre, belezura? E esses aqui, galera, olha, é o meio do nome, da nomenclatura, olha, o infixo. Dependendo do tipo de ligação, por exemplo, se for só ligação simples entre carbonos, o infixo, que é o meio, a palavra, o que fica no meio é an, certo? Se for uma tripla ligação entre carbonos, é in. Se eu tiver uma dupla ligação entre carbonos, é en, tá vendo? An, en, in. E duas duplas de en, beleza? É outro lance que tu tem que memorizar. Aqui eu tenho um resumão aí, ó, das nomenclaturas dos compostos orgânicos oxigenados, né? Veja só aí, ó. Tá aqui o prefixo, tá aqui o infixo, que é a parte do meio, e tá aqui o sufixo, que é a última parte da palavra. Gente, o sufixo vai ter a ver com o tipo de função orgânica presente na molécula, ó. Se for álcool, o sufixo é ol. Se for aldeído, o sufixo é al. Se for cetona, o sufixo é ona. Se for amina, o sufixo é amina, mesma coisa, né? Se for ácido carboxílico, é oico, o sufixo é oico. Se for éter, o sufixo é ox mais ano. Se for éster, é ato mais ila. E se for enol, é enol, certo? Aí ele dá alguns exemplos aí, né? O primeiro aqui é o etano, depois etanol, que é o álcool, depois metanal, que é o aldeído, depois
propanona, que é uma cetona, por aí vai. A gente vai dar uma olhada aqui, mais tranquilo. Galera, antes de entrar propriamente na regra de nomenclatura de cada função orgânica, é importante você conhecer esses radicais aí, ó. Esses radicais, eles derivam de hidrocarbonetos que perdem hidrogênio. Aí eles se transformam em quê, ó? Tá aqui o primeiro, esse aqui é muito conhecido, CH3, ó. Metil. Então, tu tem que arranjar uma maneira de lembrar que o CH3 é um metil. É uma ramificação chamada metil. Ele vai aparecer muito nos compostos. O etil, ó, vai aparecer muito. O propil vai aparecer também, tá certo? E os outros aparecem, mas não tanto. Mas aparecem também, tá bom? Todos esses aqui, ó, benzil, vinil, N-butil, isopropil, todos esses são radicais. Esses radicais, eles levam esse nome aí. Por quê? Ó, nesse primeiro aqui, eu tenho quantos carbono? Como é que é o prefixo de um carbono? Met. Se é um radical, tu coloca o sufixo il, fica metil, certo? Aqui, ó, por que é o etil? Porque et tem 2 carbonos, ó, et de 2 carbonos. Então, se é um radical, fica etil, beleza? Propil por quê? Porque tem 3 carbonos. Então, é só contar o número de carbonos e dar o prefixo. Pronto. Morreu Maria Preto, vai saber o nome do radical. Tranquilo? Aqui eu tenho um resumão que tá no livro, tá certo? Aí tá mais as regrazinhas de nomenclatura para cada função orgânica, gente. Aí, ó, o álcool, prefixo mais infixo, tá vendo aí, ó? Todos seguem quase as mesmas, né, regras, mas diferenciam aí pouca coisa, mas diferenciam, né? Então é você dar uma memorizada nesse quadro, tá? Para você se familiarizar mais. O que é que você vai ter que lembrar? O sufixo de cada função orgânica. Qual é o sufixo de álcool? Ol. Qual é o sufixo? Tá vendo? Ó? Etanol. Por que é etanol? Porque o álcool, o etanol, ele tem 2 carbonos e ele só tem ligações simples entre eles, entre os carbonos, e o sufixo é ol porque ele é um álcool. E o aldeído, o sufixo é al, então fica metanal, tá vendo? É um exemplo de um aldeído, metanal. Aí vem o ácido carboxílico, é a palavra ácido mais óico, ó, ácido propanoico, tá vendo? Acetona, ona, propanona, sufixo é ona. Então tu tem que memorizar esses sufixos aqui, ó, sufixos, tá ok? Que corresponde a cada função orgânica. Beleza, show. Galerinha, aqui é o seguinte, o infixo, que é a parte do meio, que eu já falei uma vez. An, que só tem ligações simples, ó. Por que aqui é an? É tan, porque só tem ligações simples entre carbonos, tá vendo? Professor, e quando é que é N? Quando eu tá aqui, ó, N. Quando eu tenho uma dupla entre carbonos, tá vendo, ó? Por isso que é N, eteno. E aqui quando tem tripla é in, ó. Tripla in, tá vendo aqui o in no meio? Show. Por que é etino? Tem 2 carbonos de et, in de ligação tripla entre carbonos e o que é o sufixo de hidrocarboneto, que não é o caso que a gente está estudando, né? E tem as ligações simples, gente. Isso aqui é coisa de vestibular, ó. É chamada de ligação sigma, que é esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma pi, ó. Tá vendo os 2 símbolos aqui? Quando eu tenho um triplo, eu tenho 2 pi e uma sigma, tá beleza? Isso aí é coisa de vestibular, se liga.
Mais uma vez os radicais aí, ó, que você tem que memorizar. Metil CH3, etil CH3CH2, propil CH3CH2CH2 e por aí vai. Todos esses aí são radicais. Bom, galera, agora nós vamos falar das funções nitrogenadas, né? Como o próprio nome diz, nitrogênio. Então, as funções nitrogenadas são compostos orgânicos que o principal sinal, que o principal elemento é o nitrogênio. Então, tem que ter necessariamente o nitrogênio, tá certo? Então, vamos lá. Aí está representando nessa foto a explosão, porque o nitrogênio é muito utilizado em explosivos, né? E em fertilizantes também. Bom, galera, as aminas é o primeiro grupo das funções nitrogenadas, as aminas, tá? Essas aminas, elas são bastante conhecidas. Quando o peixe apodrece, aquele mau cheiro, a responsável é a trimetilamina, que é uma substância que é eliminada ali no apodrecimento do peixe, tá? É uma amina muito conhecida. E as aminas, elas derivam sempre da amônia. E a amônia é o NH3, tá? O composto amônia, a molécula é o NH3, ou seja, eu tenho 3 hidrogênios ligados a um nitrogênio, tá certo? E aí, e ele pode ser escrito como NH3 ou a própria molécula, né? O N as ligações com os 3 hidrogênios, tá certo? Aqui, gente, eu tenho 3 tipos de amina, tá? Isso é importante. Tem as aminas primária, secundária e terciária. Ó, primária, secundária e terciária. Qual é a diferença, professor? A diferença é que quando eu tenho a amônia, tá aqui, ó, o NH3, e eu substituo um hidrogênio por qualquer grupo carbônico, qualquer grupo, eu tiro um hidrogênio, boto um radical, boto um grupo orgânico qualquer, com vários carbonos, e eu transformo essa amônia em uma amina primária, ó, quando eu tenho presença de NH2, está aqui, tá vendo? Quando eu tenho presença de NH2. Quando eu tiver presença de... Aqui é um N, viu, gente? Esse C aqui tá errado, é um N isso aqui, ó. Tá errado no livro aí. O que acontece? Quando eu tenho um NH, eu tenho uma amina secundária. Quando eu tenho só N sem C com H, esse R aqui pode ser qualquer grupo carbônico com vários carbonos, eu tenho uma amina terciária. Então, qual é a regra? O grupo funcional das aminas é o nitrogênio, então tem que ter o nitrogênio, tá, gente? Ou com um H, ou com 2 Hs, ou sem nenhum H, tá bom? Tá aí, ó, mais explicadinho. O que foi que aconteceu aí? Aqui, tá aqui a amônia, ó, o NH3. Quando eu substituo esse hidrogênio por um grupo CH3, eu me transformo nisso aqui, ó, nessa amina aqui, certo? Aí, ó, eu substituí um hidrogênio pelo grupo CH3. Tá aqui ele, ó. Eu me transformei numa amina primária, porque eu só substituí um hidrogênio, pri de um hidrogênio, certo? Aqui, ó, eu substituí 2, tá vendo? Esse hidrogênio por esse e esse hidrogênio por esse grupo CH3 aqui. Amônia secundária. Se eu substituir os 3 hidrogênios, o que acontece? Eu tenho uma amina terciária. Está aqui o N e está aqui os 3 grupos que substituíram o hidrogênio. Aí eu tenho os exemplos, ó, metilamina, tá vendo o NH2 aqui, ó? CNH2, então é uma amina primária. Se aqui tem um NH, ó, então é uma amina secundária.
Se aqui tem só o N, ó, não tem H, então é uma amina terciária. Belezura? Show de bola, Roberto. Gente, a nomenclatura é isso aí, ó, a regra, ó. Pode ser o nome do grupo mais a palavra amina. Nome do grupo mais a palavra amina. Ou o prefixo mais infixo mais a palavra amina, tá certo? Os dois servem. Isso para a amina primária, beleza? Como é que fica aí, ó? Tá aqui uma amina, CH3NH2. Como é que fica o nome? Como é o nome desse grupo aqui, CH3, desse radical? Estão lembrado? Metil. Porque ele só tem um carbono. Metil. Então, o nome do grupo é metil, mais a palavra amina. Então, como é que fica? Metilamina, tá aí, ó. Tá certo? E se for outra regra, prefixo mais infixo mais amina, ó. Qual é o prefixo? Um carbono, como é? Met. Um carbono, met. Ligação simples, an. A palavra amina, metanamina, tá aí. Tranquilo? Aqui, ó, 2 carbonos, etil. A palavra amina. Então o grupo, esse grupo aqui é o etil, amina. Você bota a palavra amina, fica etilamina. Ou etanamina, tá certo? Porque tem 2 carbonos, ligação simples, an e amina. Show? Massa. Vamos progredir aqui. Aí eu tenho outros exemplos. A nomenclatura das aminas secundárias e terciárias segue algumas regrinhas, né? Veja só aí, ó. Eu tenho essa amina terciária aqui, ó. Essa amina terciária aqui. Como é que é o nome? Olha, eu tenho 3 grupos metil, 3 grupos. Então, como é que fica o nome? Quando isso acontece, são 3, então fica trimetil, tá certo? Quer dizer, tem 3 metil, é trimetilamina, tá vendo, ó? Então, a quantidade de grupos você tem que colocar o prefixo tri, não é? Tetra, por aí vai. Aqui, porque que é difenil? De 2, porque tem 2 fenil. Esse radical aqui, ó, é o fenil. Belezura? Show, Roberto. Aqui eu tenho um exemplo de uma amina primária, né? Porque tem presença de NH2, amina primária, certo? Aqui eu tenho um exemplo, classifique o grupo funcional amina em primário, secundário ou terciário. A resposta da B, né? Gente, a resposta é o seguinte, basta eu analisar, ó. Tem um NH, tá vendo? Se é um NH, então é uma amina o quê? Secundária. Show? Mas ninguém vai fazer não, que a fórmula molecular é só contar o número de carbonos, que vai dar tanto, o número de hidrogênio, que vai dar tanto, né? O número de nitrogênio e só, né? Isso aí é tranquilo. E para encerrar, a gente tem as amidas. As amidas, a diferença aí é o seguinte, que o nitrogênio ele vai estar ligado a um carbono de carbonila, tá lembrado que é a carbonila C-O, N ligado a um carbono de C-O, tá bom? Tem que ter isso aqui, gente, para ser amida, ó. É diferente, as amidas é diferente das aminas. As amidas, o nitrogênio está ligado a carbono de carbonila e as aminas não, tá ok? Vamos lá. A cafeína é um exemplo de amida, né? Aqui, ó, NC-O, tá vendo? Show, Roberto.
A nomenclatura das amidas, gente, é basicamente isso, ó. Prefixo, mais infixo, mais a palavra amida, ó. Tá vendo aqui a primeira molécula? Como é que fica o nome? Tem um carbono, então é met. Tem ligação simples entre carbono, então é an. Aí você coloca a palavra amida no final. Então fica metanamida, etanamida. Por que é etanamida? Tem 2 carbonos. Propanamida. Por quê? Porque tem 3 carbonos. Prop. E por aí vai. Belezura? Show de bola, Roberto. Aqui, gente, esse N aqui é outra nomenclatura, ó. Eu sempre coloco o N no início, coloco o nome do grupo, ó, do maior grupo, que está do lado do nitrogênio, que é o etil, e coloco o nome do outro grupo, que é desse grupo aqui, ó, que tem a carbonila, 2 carbonos, et, ligação simples, an, a palavra amida. Então fica N, ó, visualiza, N, etil, etan, amida. Beleza? Show, Roberto. E por aí vai.